Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma entrevista. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um tema que eu acho muito interessante, que é a transição do modelo comercial. Nos últimos meses aí a gente tem falado muito sobre esses novos modelos, esses modelos mais modernos de se vender. E a gente falou muito pouco sobre como que é essa transição, de sair de um modelo antigo para um modelo mais novo. E para ilustrar isso aí, a gente vai conhecer o case da Ecomet. E para falar com a gente hoje, a gente tem um convidado muito especial, Frederico Flores. Fred, muito obrigado pela sua presença. Vai ser um prazer bater esse papo contigo. Obrigado, Daniel. Primeiro, um prazer estar falando aqui com vocês. Sou um grande admirador do trabalho de vocês que vocês têm feito pela nossa comunidade B2B. É um tema cada vez mais recorrente, um universo cada vez mais, antes não explorado e agora cada vez mais cientificado. E estar falando aqui é um prazer e poder contribuir com a comunidade, a nossa comunidade, é muito gratificante. Fred, antes da gente entrar um pouquinho, conhecer um pouco o case da Ecomet, conta um pouquinho sobre a sua trajetória, o que você tem feito aí nos últimos anos. A Ecomet é uma empresa que desenvolve soluções para outras empresas que vendem na internet, em especial no e-commerce. Então, a Ecomet é dividida em várias unidades de negócio, sempre voltado em soluções para empresas que vendem na internet. Então, hoje a gente tem uma plataforma de e-commerce que integra lojistas aos marketplaces. Então, o nosso core é a BigCommerce, esse é o produto, a BigCommerce, é a maior plataforma integrada a marketplaces hoje da América Latina. Então, a gente tem um giro na plataforma de 2,5 bilhões de reais, os números foram do ano passado. A gente vai fechar esse ano superando 3 bilhões de reais transacionados dentro da nossa plataforma. Então, os maiores vendedores de marketplace do Brasil usam a nossa solução para plugar hoje o próprio site no Mercado Livre, no Submarino, na Americanas, agora na Amazon, Buscapé, etc., todos os marketplaces. Então é um hub que centraliza, não importa de onde vem a venda desse lojista, a venda cai no mesmo funil que é a nossa plataforma. Nos últimos anos aí eu tenho um background de ser um vendedor de e-commerce lá atrás, então há 10 anos, a minha história com e-commerce começa 12, 13 anos atrás. Eu já fui vendedor de marketplace no momento onde não se falava de marketplace, onde não, marketplace era uma terra de ninguém, onde não tinha regras, onde ninguém entendia o que era o conceito de marketplace. Fui vendedor do Mercado Livre na época, e aí depois a gente pivotou para um modelo onde não fazia mais sentido vender na internet, fazia muito mais sentido para a gente prestar soluções para quem vendia. A gente fazia tão bem feito algumas coisas e não conseguia ter o acesso de produtos e mercadorias que nossos concorrentes tinham, a gente pensava assim, se nós melhorarmos a operação desse cara, nós fizermos ele ter uma operação mais eficiente, mais enxuta, mais inteligente, mais tecnológica, esse cara vai lucrar mais. Então, eu e meu sócio um back de programador mesmo, a gente começou a fazer soluções para vendedores que vendiam em marketplace. Essas soluções foram ficando cada vez maiores e surgiu então a nossa plataforma e tudo mais. Então, o que a gente vem fazendo aí nos últimos 4 anos da BigCommerce, pelo menos, e 5 da Ecomet, é ser a maior plataforma, integrar a melhor solução que conecte aí os lojistas, os grandes e-commerce varejistas do Brasil, a todos os canais de venda. Ele não tem que se limitar a vender um ou dois, ele tem que vender absolutamente em todos os canais. Essa capilaridade consegue trazer margem para ele, consegue trazer saúde, e tu consegue trazer melhora na eficiência, melhora na produção e, consequentemente, na rentabilidade do negócio dele. Legal. Vocês têm quase 6 anos, correto? A Ecomet tem quase 6 anos e a BigCommerce como produto está quase fazendo 5 anos. Legal. E esse ano vocês fizeram uma transição dentro do modelo comercial de vocês, né? Antes da gente falar um pouquinho sobre essa transição, conta pra gente como que foram nesses primeiros 4, 5 anos, como é que funcionava o modelo comercial de vocês? A BigCommerce, como eu te falei, ela começou em 2012, tá? Final de 2012, início de 2013. Nós éramos completamente leigos no assunto B2B, vendas B2B. O nosso modelo era, vamos captar a maior quantidade de lead possível e vamos ligar para esses caras e fechar negócio. Era o modelo 1.0 mesmo, ou seja, para você ter uma ideia no início, a gente comprava os produtos dos vendedores de marketplace para pegar os dados dele. Então a gente enchia a empresa de cacareco, comprava o produto mais barato do cara, exatamente. A gente pegava os dados do cara e tô ligando para você, mas onde é que você conseguiu o meu contato? O cara perguntava. Nós, não, a gente conseguiu na internet, a gente vasculhou a sua empresa, foi no Google, mentira. A gente dava o lance do cara, comprava o produto do cara e ligar para ele.
Era um modelo... Ficava caro um pouquinho, né? Esse ficava. O custo de aquisição. A gente pegava esse produto, dava um jeito de vender para a família, dava um jeito de vender para funcionário. Era produtos de R$9, R$10. E sim, o custo de aquisição era caríssimo. Era com certeza era caríssimo. E então a gente tinha que fechar, né? O que nos obrigava desde o início com certeza tinha que fechar negócio, porque tinha que pagar aquele produto. Eu me lembro de um cara que a gente comprou um produto de R$300 dele, que era o produto mais barato do cara, o cara vendia roteador profissional, era R$300. E esse roteador tá até hoje, tá? Que nunca ninguém usou. E não conseguimos vender, mas fechamos o negócio com o cara. Mas no início, Daniel, era engraçado, porque eu era o meu próprio SDR, eu era o closer, eu visitava o cliente, eu era o primeiro comercial da empresa. Nós tínhamos 5 pessoas trabalhando nessa área, onde uma era do design, que fazia as artes, outro era 2 programadores, outro meu sócio, o outro era um cara que fazia suporte, atendimento de um produto que ainda não existia, então estava aprendendo a fazer produto com suporte no início, e eu era o comercial. Então, eu mandava e-mail para o cara, ficava prospectando, mandava e-mails desse tamanho para o cara, as taxas de resposta muito baixas, aí eu ia encurtando, ou seja, com instinto a gente ia fazendo o que hoje a gente sabe que é ciência. Legal. O que hoje a gente sabe que é ciência, na época a gente fazia por instinto. Vamos reduzir o tamanho do e-mail, vamos usar palavras-chave, não vamos ser tão agressivo, vamos ser um pouco mais indireto, vamos tangenciar o assunto assim, depois a gente ataca. Então eu ia fazendo isso, quando o cara retornava o e-mail, eu ligava para ele, ou seja, fazia um trabalho de pré-venda, identificava se valia a pena eu fazer uma visita. Isso tudo no início, então a gente já tinha uma noção de visita não vale a pena para cliente de tal valor. Legal. Ligação não vale a pena para ligação de tal valor. Então era tudo feeling, só que, como eu te falei, sem ciência nenhuma. A gente fez isso, Daniel, por muito tempo. Então, assim, a gente começou cada vez mais participar de eventos, a gente começou a fazer links patrocinados para atrair o lead. Né? Não existe nada começa sem que você tenha o lead. Não importa a forma de geração do teu negócio, tudo começa, todo o processo de venda, não importa qual seja, ele começa a partir de um prospect, de um lead. E a gente não tinha lead no início, então a gente começou a comprar produtos caros e depois a gente passou nesse segundo a comprar publicidade, fazer evento e tudo mais. Com os leads na mão, de novo, aquele processo de manda e-mail, só que olha, entenda, era uma pessoa só para fazer tudo. Esse cara mandava e-mail, esse cara prospectava, esse cara ligava, esse cara fechava negócio, visitava, mandava dentro de casa e fazia relacionamento com esse cara. Legal. Não existia ciência, era vamos que vamos. E nesse momento ainda era só você ou já tinha mais alguém com você? Quando a gente começou a trazer muitos leads, eu percebi que não fazia mais sentido ser só uma pessoa. Então eu trouxe um vendedor, depois 2 vendedores, 4, 5 vendedores. A nossa geração de lead, ela estava crescendo muito rapidamente, porque foi a primeira empresa de fato, que integrou com o Mercado Livre com uma suíte de funcionalidades para o Mercado Livre completo. Ou seja, o cara não precisava mais entrar no Mercado Livre para administrar as vendas. Isso, Daniel, até 2014, nós éramos a única empresa que fazia isso. Por ser a única empresa, era no boca a boca, era no Facebook, as empresas falavam e vinham até a gente. Então, a nossa geração de lead era muito grande naquela época. Como ela era muito grande, a gente tinha que dar vazão. E a forma que a gente dava vazão naquela época era colocando mais vendedores. Então, era aquele erro básico que você quer vender mais? Contrate mais vendedores. Nós achávamos que isso fazia sentido na época. Nós perdemos muito dinheiro na época por acreditar que bastava colocar vendedores que as vendas iriam aumentar. Elas, de fato, aumentavam. Mas elas não aumentavam na proporção de que o meu custo de comercial aumentava. Por exemplo, eu tinha um custo comercial de R$15 mil. Eu aumentava para R$30 mil e minhas vendas não dobravam. Ou seja, eu triplicava o custo comercial eventualmente e as minhas vendas não triplicavam. Então, cada vez a eficiência ia caindo. Isso foi se tornando cada vez mais gritante. Aí a gente começava a atribuir, a gente sempre pensa, quando a gente não está entendendo, a gente não entende um fator, a gente começa a apontar para todos os lados e atirar, né? É natural do ser humano. Então a gente achava, os leads não estão tão bons. 2, tem concorrente na jogada. Preço não está mais tão atrativo. Nossas funcionalidades não estão tão boas. Por pensar, de certa forma, isso foi positivo na medida em que nós olhamos para todas as frentes. E nos preocupamos com todas as frentes. Ponto positivo. Mas o problema real não era esse. Era que, quanto maior ficava a minha equipe comercial, mais ineficiente ela era. Isso ficou claro para a gente. Foi na passagem de 2015 para 2016, a gente percebeu que contratar mais vendedores não estava fazendo mais sentido. Nós estava tendo lead, mas a gente não conseguia mais aumentar a produtividade. As vendas por vendedor caíam
todos os meses, ou seja, o que antes um vendedor fazia 10 mil de MRR por mês, esse cara, mesma qualidade de vendedor, ele passava a fazer 2.500 e comemorar quando fazia 4 mil. Para você ter uma noção, do 10 mil a gente começou a comemorar 4 mil 3 anos depois. A gente percebeu que esse modelo não era sustentável. A gente percebeu que 4 mil reais, considerando churn, considerando custo de operação, considerando impostos, etc., não estava compensando mais. O cara tinha que vender 6, 7 mil de MRR por mês para justificar os custos da operação. E a gente tinha que entender por quê. Que antes a gente tinha lá atrás, conversão de venda, na verdade, ela se manteve estável. A conversão de venda se manteve estável. Mas o ticket do cliente ia baixando. Entendi. Então, a gente tinha que entender como é que a gente podia fazer com a mesma equipe, produzir mais, fazer uma venda mais qualificada e também fazer com que o cara ficasse na casa mais tempo. Isso era muito importante, porque isso é definição de LTV, quanto que o cliente deixa na casa ao longo da história dele na minha empresa, e churn está diretamente relacionado com isso. E aí, quando você coloca o cara para vender, prospectar, fazer relacionamento, você está pegando um cara que era só para vender e te trazer dinheiro e está colocando ele para fazer outras coisas. Percebemos também que, no início, olha só que interessante a análise. No início, nós não tinha cliente para fazer relacionamento, nós só tinha cliente para fechar. Uhum. Não tinha cliente, não tinha relacionamento. Então, o vendedor ele só vendia. Depois que eles começaram a vender, a carteira deles começou a ficar 60, 70, 80, 100 clientes. E aí metade do tempo deles era fazendo relacionamento. Fazer a gestão dessas carteiras, né? Exatamente. Aí você começa a compreender por que os 10 mil de antes viraram 4 mil. 4 mil. Você entende? E aí, com isso na mesa, a gente começou, está na hora de mudar esse cenário. Primeira atuação nossa foi, temos que ter uma equipe de relacionamento. Aí fizemos uma equipe de relacionamento. Deixa eu fazer uma perguntinha. Você tinha comentado comigo, alguns dias atrás, que vocês tiveram que fazer essa transição comercial sem margem para erro. O que eu acho muito legal. Vocês tinham uma operação, essa operação não podia parar. Vocês identificaram que precisava mudar, mas não podiam errar, né? Então, como é que é fazer essa transição com a operação rodando sem muita margem para erro? Isso é bem interessante, né? Porque, para quem não conhece a iCommerce, a gente é uma empresa que não tem aporte de fundo de investimento. A gente tem hoje 110 pessoas no time. A gente chegou do 0 a 110 pessoas no time, a 2.500 clientes, totalmente bootstrap. Não tem aporte externo, então a margem é o nosso bolso, né? Onde que a gente consegue errar é dentro do nosso bolso. Não que quem receba aporte não seja do próprio bolso, é do próprio bolso também. Mas você tem um cash burn que você pode trabalhar. Você recebe 5, 10, 15 milhões, etc., que seja, e você tem, eu vou poder ficar no prejuízo durante tantos meses, porque esse dinheiro eu tenho para gastar. Então, eu me permito contratar muito mais pessoas de uma vez só, me permito perder mais tempo com treinamento, etc., e nós nunca tivemos isso. Então, a gente brinca aqui que os nossos projetos eles têm que dar lucro no D1. Eles têm que dar lucro amanhã. Eu boto no ar na terça, na quarta-feira, eu já preciso estar com ele no positivo. É trabalhar na loucura e essa filosofia, esse senso de sobrevivência é o que fez com que a gente sempre pensasse nisso que você falou, sem margem de erro. Aí beleza. Nós tínhamos esse cenário na mão, na mesa, de 2013, 14 e 15. O ticket caindo, a performance do vendedor caindo, e aí nós começamos a estudar e ver cases do mundo inteiro de como resolver isso. A gente fez parte do grupo de promessas da Endeavor no ano passado, e muito se falava nesses grupos de startups B2B, que era o grosso das startups da Endeavor no ano passado, como melhorar a eficiência comercial, como reduzir churn, como fazer relacionamento, e a gente começou a entender, estudar cada uma dessas etapas. Equipe comercial, geração de leads, inbound, outbound. Só para você ter uma noção, Daniel, início de 2016, ninguém aqui na e-commerce, da equipe comercial, sabia o que era inbound e outbound. Eu estou falando de 1 ano e meio atrás. Parece bizarro, mas a gente não sabia o que esses termos significavam. Foi aí que a gente... Durante o Vendas B2B Summit, que a gente fez no começo do ano, muita gente que trabalhava com vendas há muitos anos compartilhou essa mesma experiência com a gente.
Cara, eu tô assistindo as palestras, eu não tô entendendo nada que vocês estão falando. Eu não conheço essas nomenclaturas. As pessoas... A gente ainda tem no país um nível de maturidade muito baixo em termos de Incrível, vendas, né? incrível. É exatamente isso. Se eu visse o B2B Summit em janeiro de 2016, eu ia pensar que era uma conversa de louco, que não era, para mim, aquela conversa. E comecei a estudar. Comecei a ler literaturas em inglês, blogs muito bons, brasileiros também. Inclusive, vários deles que palestraram no B2B Summit, o pessoal da MeTime, o pessoal da Outbound Marketing. Que blogs sensacionais que eu recomendo para todo mundo ler, mas é ler de ponta a ponta. Quem está na nossa indústria tem que ler de ponta a ponta, que é o que eu fiz. Eu imprimi os blogs para ler em casa, cara, para ler no banheiro, você não tem ideia. Eu estudei a fundo o negócio e falei, eu vou melhorar esse departamento da minha empresa. A gente tinha uma conversão, só para você ter uma noção, Daniel, um lead que entrava daqui da ponta até sair ele para contrato assinado, a gente tinha 2.8, 2.9 de conversão. Ou seja, eu fechava 2.8 a 2.9 negócios a cada 100 clientes, 100 leads que entravam nessa ponta, quase 3, menos de 3, fechava o negócio ali. Beleza, a gente tinha que melhorar isso. E aí, você falou, margem zero para erro, por que não podia errar? Churn estava alto. O que a gente estava fechando de negócio estava empatando com o que a gente estava perdendo. Ou seja, a gente fechava por mês 50 mil de MRR e perdia 45. Enxugando gelo. Exatamente, enxugando gelo. Então, fechava aqui. E aí, a equipe comercial, Daniel, 35 negros. Entre vendedor, na verdade, era só vendedor. Não tinha essa de SDR, não tinha nada. Era 35 negros com 3 gerentes ordenando a galera e era na base do chicote, era na base do vamos ligar, vamos fechar negócio, vamos visitar. Era só isso que a gente fazia. É assim que a gente achava que era tipo assim, um cara fechava 8 mil, aí a galera inteira fechava 4. A gente não pensava que era porque o cara era ponto fora da curva. A gente pensava que todo mundo dos 4 mil é que estavam performando abaixo. E aí a gente ia lá, que chicote nos caras e não era ciência, sabe? A venda era na motivação, a venda era na gritaria, e não é assim. A gente percebe que isso ajuda, mas não é a essência da coisa. Então a gente não podia errar. Porque se a gente está com um modelo que funciona, está devolvendo o churn perdido, se eu passo um modelo novo, eu não conheço, eu não sei como funciona, e eu fecho menos negócio do que eu estou perdendo, aí eu começo a queimar a caixa. Aí eu começo a gastar dinheiro e não consigo nem recuperar o que eu estou trazendo. Significa que em poucos meses, em pouco tempo, a minha receita vai encontrar a minha despesa. E eu passo a ter prejuízo ao invés de lucro. Isso não podia acontecer. Não podia ter um modelo comercial que não devolvesse mais aquilo que eu estava perdendo. Então, 6 meses estudando, lendo blog, lendo livro, Aaron Ross, blog, Lincoln Murphy, Customer, Outbound, tudo que eu podia. Comecei a desenhar, planilha no Excel, cara, tudo. Planejamento de empresa durante 6 meses foi o que eu fiz. Simulei todos os custos e isso aqui vai funcionar. Então, eu preciso ter essa conversão para SDR, eu preciso ter essa conversão para closer, eu preciso ter essa retenção na equipe de CS. Era esses números que eu precisava ter. E aí nós começamos a simular quantos e-mails eu precisava mandar para ter de resposta, para ter de ligação, para passar para frente. Passava para frente. Taxas de conversão de cada etapa do funil. De cada etapa do funil. Desde a inteligência comercial, de quantos leads chegavam para a gente, quantos ele colocava dentro do funil. Entrou no funil, quantos e-mails eu tinha que mandar para cada um e qual taxa de conversão de cada modelo de e-mail para que esse cara virasse uma ligação. Cada ligação, para quantas ligações eu precisava fazer para esse cara virar uma oportunidade. Cada oportunidade vira visita ou vira negócio fechado para fechar negócio. E dos caras que entram, quanto tempo esse cara tem que ficar para justificar todo o trabalho em cima desse cara. Então eu tinha todas as métricas. Eu comecei a planilhar, Daniel. Isso foi muito legal, eu recomendo, inclusive, que toda a galera que está fazendo um trabalho de criamento de uma nova mudança, de um novo negócio, de um novo produto, benchmarks daquilo. Eu comecei a pegar os benchmarks de resultados de Salesforce, de HubSpot, de empresas do mundo inteiro, para todas as etapas. Eu comecei a pegar quanto que o Salesforce trabalhava de SDR para oportunidade. Quanto que o Salesforce trabalhava de lead para MQL, de MQL para SQL.
Eu comecei a ver todos os números que eu pensava, aqui eu consigo ser melhor que eles. Aqui eu tenho uma especificidade do meu produto que faz sentido ser melhor. Esse aqui não, esse aqui é mais difícil porque eu trabalho diferente, então esse aqui eu tenho que chegar um pouquinho menos. Então eu ia calibrando com base no meu feeling, do que eu conseguia, chamei todos os gestores, expliquei o modelo para eles, vários almoços com os gestores, aulas, vídeos para eles, fiz eles lerem os blogs também. Eu tenho 4 gestores comerciais, tá? Então a gente dividiu 2 para a parte de SDR, 2 para a parte dos clubes. E com esse processo todo, onde eles absorveram também, eu fui pegando muito insights. Cara, dá para a gente conseguir converter 35% das oportunidades? Dá para a gente converter 20% dos leads em MDR? Foi feito assim, Daniel. Então, assim, ó, quando você diz não tem margem de... Qual foi a primeira mudança? Você mudou o processo todo de uma vez? Você começou com um SDR paralelo ao processo de vocês? Como é que vocês fizeram? Por incrível que pareça, Daniel, foi mais ou menos assim. Foi de uma hora para outra. A gente ficou um mês inteiro doutrinando, explicando. Ó, nada vai mudar, nós vamos explicar como é que vai ser a partir de abril. Então, em março, começamos a falar em fevereiro sobre o modelo novo desse ano. Em março, a gente fez eventos aqui na empresa, fizemos tipo um hackathon, apresentamos isso, fizemos um almoço para a galera, o dia inteiro de apresentação, explicando quais eram os benefícios, as vantagens, novo modelo de comissão também. A gente dividiu a galera em equipes, então tem a equipe dos closer, a outra equipe dos closer, cada uma com nome, com camiseta, grito de guerra, etc. E era a mesma equipe, as mesmas pessoas que vocês tinham vendendo o processo todo, vocês dividiram entre você vai ser SDR, você vai ser closer, você vai ser CS. Exatamente. Então, a gente dividiu. O salário fixo de todos era o mesmo, o modelo de comissionamento que era diferente. Os melhores vendedores, os caras que se tornaram closers, os caras que tinham performance menor, esses caras viraram SDR. A gente criou uma espécie de ranqueamento aqui, que de 3 em 3 meses, os 2 piores closers em números viram SDRs e os 2 melhores SDRs viram closers. Então existe uma espécie de rodízio entre os 2 melhores e os 2 piores, entendeu? Então os 2 piores closers eles caem para SDR e depois eles sobem. Você não tem ideia do que acontece com essa empresa nos últimos 15 dias do trimestre. A gente bateu um recorde de vendas com 30% do melhor mês da história no último mês, porque foi a troca de trimestre. Os caras, eles sentam cada um num canto da empresa, eles não falam nem com as namoradas deles enquanto estão trabalhando, porque eles querem, eles não podem cair para ser SDR, porque a comissão do SDR é menor, e os SDR, eles querem subir. Então, basicamente, o salário, assim, em termos de comissionamento, a gente fala números práticos, o que o SDR ganha hoje é um pouco menos do que o vendedor ganhava antes. E o closer hoje ganha um pouco mais do que o vendedor ganhava antes. Então, a gente também... houve alguns desligamentos da equipe antiga, pessoas que não estavam mais no fit da empresa, a gente acabou fazendo alguns cortes, mas foram poucos mesmo, e a gente contratou pessoas para as vagas de SDR. Hoje eu tenho uma proporção de 2 SDR para cada closer, e esses SDRs geram mais ou menos de 1 a 1,5 leads qualificados por dia que viram oportunidades. Então, nós temos aí que, basicamente, cada closer recebe um pouco mais de 2 oportunidades de negócio no funil deles pronta por dia. Tá? A gente está tentando chegar em 3 todos os dias, mas é basicamente nesses números que a gente trabalha. Então, a gente contratou alguns SDRs também. A equipe de SDR hoje já está com 20 pessoas. E a equipe de closer hoje a gente está com 9, mais o gerente está 10. Tá? Então, essa é a estrutura, foi de um mês para o outro. Não tinha margem para errar, a gente tinha que bater os benchmarks mundiais. Os gestores estavam incumbidos de fazer isso. Missão dada, missão cumprida. Você, gestor de closer, você precisa me entregar 35% de conversão. Esse é o número que você tem que me entregar. Vou te entregar 10 oportunidades, você me entrega 3 negócios e meio fechado. Ponto. Gestor de SDR, eu vou te entregar tantos leads, você precisa passar para frente tantos. Vai ver o que você vai conseguir para fazer isso. Usa essas técnicas. Tantos e-mails, tantas ligações, passa para frente. Esse processo ele foi definido e antes dessa mudança, né? Vocês desenharam um processo, uma cadência ou durante os próprios colaboradores fizeram essa modelagem? Foi todo modelado por mim, tá? Então, a gente começou em outubro, eu e meu sócio, a gente começou em outubro a desenhar tudo. Entendi. Outubro, novembro e dezembro, a gente começou a desenhar modelos de e-mails,
como é que a inteligência comercial ia funcionar a respeito dos leads, estudar os benchmarks e colocar na ponta do lápis como é que ia fazer isso. Simulamos o crescimento da empresa, botamos todos os encargos das novas comissões, simulamos as novas comissões para que de forma que ficasse vantajoso para o closer trabalhar dessa forma e vantajoso para a empresa conseguir pagar. Então, outubro, novembro e dezembro foi desenhando isso. Aí, janeiro, a galera toda de férias, basicamente de férias, a gente voltou em fevereiro. Fevereiro foi o mês que a gente explicou para a galera que ia haver uma mudança, como é que seria. A galera foi muito bacana, eles aceitaram super bem. Eles estavam sabendo já que estava cada vez mais difícil fechar negócio, não queriam fazer relacionamento. O vendedor odeia prospectar e odeia fazer relacionamento. Essa é quase uma verdade da nossa indústria. O vendedor não gosta, em geral, tá? Não gosta de fazer relacionamento, não gosta de fazer prospectar. Ele gosta de bater martelo mesmo, de falar com o cara para fechar negócio, assinar contrato. É isso que eles gostam de fazer. Então é isso que vocês vão fazer como closer e os SDR vão fazer a prospecção para vocês. Então fevereiro foi o mês de ensinar a casa como é que funcionava. Março foram os primeiros treinamentos, simulações de como fazer. Abril a gente pôs em prática. O processo já estava desenhado, o processo estava escrito. Março foi treinamento para aplicar aquilo que a gente estava explicando para eles, que desenhamos lá atrás, em outubro do ano passado. E Fred, que ferramentas que vocês utilizaram? Qual que é o stack de vocês aí? A gente usa o Pipedrive para SDR para frente, até o closer, e a gente usa o Yesware para o SDR tratar os e-mails. Então, todo tratativa de e-mail via Yesware Gmail, integrados os dois. Uhum. A inteligência comercial, ela usa um sistema nosso de alimentação, pega o lead, trabalha esses leads para ver o que é que tem fit, que não tem, passa para o Pipedrive do SDR. O SDR trabalha via Gmail e Yesware, mandando e-mail e tudo mais, VoIP para ligação, passa para o closer, então a passagem de bastão acontece dentro do Pipedrive. Entendi. E Fred, qual foi o resultado em geral? Quantas vezes hoje vocês conseguem de mais resultados com esse novo modelo comparado com o modelo anterior? Só para você ter uma noção, Daniel, o número está aumentando todos os meses. Tá? Vocês ainda estão muito no início, né? Exato, abril, maio, junho, julho e agora estamos no mês de agosto. A gente está entrando no quinto mês, estamos na metade do quinto mês de operação. Só para você ter uma noção rápida do que aconteceu. 2,8%, 2,9% de conversão era o modelo dos últimos 3 anos. Tinha mês que a gente batia 4, tinha mês que a gente batia 2. Primeiro mês de abril, a gente bateu 5,5%. Uau. Aquilo ali foi assim, ó, acabou. A ciência aplicada no processo de vendas definiu que aquilo funcionou. 5,5% de bateu no primeiro mês. Segundo mês, 5,4%. A gente pensou, aí, será que folgamos? No outro mês, 6%. Esse mês a gente está batendo 7%. Esse mês a gente está batendo 7%. A gente vai chegar a 9%. A gente vai chegar a 9% porque tem muita coisinha que a gente consegue melhorar. Quem já viu que dá para melhorar. Mas para a gente não fazer uma mudança brusca, a gente está isolando os problemas, entendeu, Daniel? O problema é no e-mail, o problema está na ligação, o problema está na visita, o problema está no no-show. Onde está o problema? Então a gente assim, ó, vamos resolver o problema do no-show. Resolvemos o problema do no-show, não que seja resolvível esse problema, tá? Porque melhorou, melhorou, né? Não se resolve no-show, ele se melhora. A gente melhora o máximo que dá o no-show e vê quanto que isso repercute na taxa. Beleza, no-show representa 10% do total, 0,6, 0,7. Agora vamos melhorar a visita. Vamos ver quanto que a gente precisa visitar para ver se aumenta a conversão. Então, é isso que a gente está fazendo agora. Então, a gente vai conseguir chegar em 9%. Espero que no próximo B2B Summit eu possa falar para você. A gente conseguiu 9% e a gente faz um intervalo. Ó, de 3% a gente passou para 6% no meio do processo. E agora que o processo está maduro 100%, não temos mais o que, basicamente, não tirar o leite aqui da pedra, chegamos em 9%. Que é, na verdade, o benchmark mundial de top de linha de cada 100 clientes 100 prospects que eu pego aqui, eu fecho 9 contratos, o que é um número fantástico para outbound. Fantástico para outbound. Legal, Fred. E quais foram os erros ou aprendizados nesse processo? Se você pudesse refazer, voltar no tempo aí, o que você faria um pouquinho diferente? Você pode contar para a gente? Você está falando do processo antigo para o novo ou dentro do novo? Dentro dessa transição.
Teve algo que você fez que não funcionou e vocês tiveram que corrigir? Ou até que foi um processo bem fluido? Todo dia tem correções, tá? Eu acho assim, ó, eu acho que o maior erro, o maior problema foi não ter começado antes. Parece clichê, mas se eu tivesse lido essa literatura, eu tivesse aquela sensação de zona de conforto, né, Daniel? A gente crescia todos os meses, a gente faturava mais todos os meses, então qual é a sensação que o empresário tem? Eu sou prova de erros. Eu não preciso mudar. Está funcionando. A zona de conforto é um problema. Né? Você não tem problema para resolver, você acha que está tudo certo e esse não é o problema. Já pensou se eu tivesse começado isso em 2014, 2013, com 6% de conversão? Quantos leads eu joguei fora? Quantos clientes que hoje são do concorrente que poderiam estar comigo hoje se eu tivesse um processo de vendas mais eficiente lá atrás? Então, esse foi um primeiro... Se hoje você tem uma empresa de B2B que está começando, etc., a dica que eu te dou é não pensa. É mais do que comprovado que o modelo funciona. Tá? Primeira, separar, especificar a tua equipe comercial, não pensa, isso funciona. Agora, no processo novo, eu acho que a gente separar cada etapa do processo e ir calibrando elas, isolando o problema, faz com que a gente consiga identificar melhor essas oportunidades. Uma coisa que a gente fez agora no meio do caminho foi a gente fez no final de junho, o ideal para a gente tinha esse perfil. E, na verdade, ele era um pouco diferente. Porque a gente estava considerando que o cliente ideal era aquele que fechava o negócio. Bom, esse é o cliente perfeito. Esse ticket médio, essa taxa de faturamento, isso aqui é o cliente médio. Só que a gente não estava prestando atenção nos cancelamentos. Fundamental. Então, se você analisar, exatamente. Se você analisar o cliente que fica na casa, você tem uma distorção do teu cliente médio que você pensa que é o teu cliente médio, que é o que fecha com você, com aquele que fica. E nós corrigimos essa discrepância no final de junho, quando a gente pensou, não, o cliente médio é aquele que fica com a gente depois de 6 meses, que é o período que a gente entende que depois que o cliente ficou 6 meses na casa, dificilmente ele sai. Legal. 6 meses é o nosso período crítico. Então, a gente descobriu que o nosso cliente médio, ele tinha o ticket médio mais alto do que a gente imaginava e o faturamento mais baixo do que a gente imaginava. Corrigindo isso, a gente mudou na inteligência comercial que leads eu passo para o SDR, entendeu? Eles tinham um ticket maior. O que a gente achava, o nosso cliente médio, a gente sempre achou que ele tinha o ticket médio entre 150 e 200 reais. Quando, na verdade, o cliente ficava mais tempo com a gente, o ticket médio era acima de 200 reais. Entendi. A gente achava que o nosso cliente médio tinha um faturamento de 60 e 100 mil reais. Só que, na verdade, a gente descobriu que o cliente tinha o seu faturamento acima de 300 mil ou também abaixo de 50 mil. Então, a gente calibrou isso. Estão refinando o perfil de cliente ideal de vocês, né? Para passar isso para a inteligência comercial. Quando a inteligência comercial soube e percebeu que o cliente médio, aquele bom cliente, não só o que fecha, mas o que fica, era um pouquinho diferente, eu consegui calibrar o que ele mandava para mim, como SDR. Tá entendendo? Então, antes, cada SDR meu recebe por mês 240 leads. Cada um recebe 240 leads, prospects, para trabalhar eles, mandar e-mail, qualificar e tudo mais. Cada um. Só que antes ele recebia 240 com base no perfil do cliente que eu achava que era o meu cliente médio. Não era. O cliente que ficava era outro. Tá entendendo? Então, refinei a informação que eu passei para uma inteligência comercial de forma que ele passasse leads mais qualificados para cá. Então, essa é uma dica fundamental. Entenda o teu cliente ideal. Não é só o que fecha, é o que fica com você, te dá menos suporte, ou te dá mais margem, etc. E essa informação tem que estar para a tua inteligência comercial para ela te alimentar de leads bons. Escolher o fit antes do cliente entrar na casa é o melhor passo para a gente mitigar a churn aqui, né? Então, esse foi um aprendizado no meio do caminho. Depois disso, a gente trocou um pouquinho os fluxos de e-mail da conversão, do passagem de bastão, SDR para closer. A gente encurtou um pouco desses e-mails e uma coisa que a gente aplicou que deu muito certo foi uma colaboração de SDR e closer até o efetivo momento que o closer entra na linha com esse cara.
Porque antes o SDR só passava para frente e falava, ó, tá aqui, me despeço agora, muito obrigado pelo papo, agora o meu gerente vai te atender. Tá? Passagem de bastão. Aí o que acontecia? O cara dava no show, não respondia mais, e aquele lead se perdia. A gente entende que quando a gente percebeu que quando voltava para o SDR, porra, cara, meu gerente tentou entrar em contato com você e tudo mais, as conversões aumentavam e o no-show diminuía. Tá? Entendi. Então, agora o primeiro contato do closer é junto com o SDR. Junto com o SDR, o SDR fica de olho até que aquele MQL aquela oportunidade vire um SQL efetivo. Entendi. Se ele não caiu para o funil de SQL, ele volta para o MQL e o SDR tem que atuar. Ou seja, ele tem que ligar para o cara e dizer, poxa, cara, né, você já falou comigo e tudo mais. Aí você vai pensar assim, mas por que ele vai atender o SDR e não vai atender o closer? O closer ele nunca conversou, ele nunca falou com o closer, ele nem sabe quem é o cara. Quando você já está falando com alguém, primeiro que o e-mail não vai para o spam, primeiro que o e-mail vai como uma resposta, fica mais fácil de trabalhar dessa forma. E uma coisa que a gente percebeu, Daniel, que é uma dica que eu não vi nenhuma literatura e aprendemos a prática, que é o seguinte, pelo menos para o nosso mercado. A hora que você consegue converter um lead de SDR para oportunidade, do SDR converter para uma oportunidade, é muito importante, com base na hora que o closer liga para fechar negócio com esse cara. Tem caras que só atendem ligações às 8, às 10 da manhã. Aí o closer fica tentando entrar em contato com ele 2 da tarde, 3 da tarde, 6 da tarde, e fala, porra, cara, tô tentando entrar em contato com você uma semana, esse lead que você me passou, uma conversa entre o SDR e o closer, esse lead que você me passou não está qualificado. Me desculpa, mas não está qualificado. Não é verdade. Porque esse cara só atende ligação, só responde e-mail, só está na frente do computador das 8 às 10 da manhã. E o SDR ligou para ele às 8 às 10 da manhã e qualificou. Quando eu qualifiquei para o closer só entra em contato com ele à tarde, porque o closer nem chegou aqui de manhã, eventualmente. Você entende? Então, a gente percebeu que para reduzir drasticamente o no-show e aumentar a velocidade do funil, conversão do funil, a gente tem um campo lá que a gente coloca, conseguir contato com esse cara às 9 da manhã, conseguir contato, e aí tem uma perguntinha que a gente sempre faz, qual é o melhor horário para eu estar conseguindo falar com você? Essa é uma pergunta, uma regra agora que o SDR tem que colocar antes de passar para frente. Legal, agora realmente as pessoas estão cada vez mais se organizando, né, separando o dia, só vou atender telefone essa hora, só vou responder e-mail essa hora, e realmente é um hack interessante. Isso foi um divisor de águas, assim, a taxa de no-show caiu pela metade, só para ter uma noção. Uau. Pela metade. Maravilha. Já era meio baixa, mas era caiu. Pô, Fred, muito legal, assim, acho que vocês estão de parabéns. É muito bom ver empresas adotando esses modelos mais modernos e conseguindo alavancar os resultados. Eu fico muito feliz, parabéns. A gente vai continuar acompanhando aí para o próximo Summit, vocês apresentarem esse case ainda com resultados ainda melhores. Muito obrigado pelo seu tempo, por compartilhar aí as experiências de vocês. E se alguém quiser entrar em contato com vocês aí no e-commerce, qual que é a melhor forma? Fala mais um pouquinho sobre vocês. Claro, entrar em contato comigo, com a gente, é www.ecommerce.com.br, é a empresa inteira, nosso produto, que é esse produto que a gente está falando aqui, é BigCommerce, então BigCommerce, commerce.com.br, o meu e-mail é frederico@bigcommerce ou @bigcommerce.com.br. A gente está aqui em São Paulo, na Berrini, as startups, os empreendedores que estiverem aqui em São Paulo, tomar um café aqui comigo, conhecendo a prática esse modelo, eu adoro falar sobre ele, eu adoro mostrar, olha aqui os SDR trabalhando, olha o cara na linha, olha o closer lá como é que é. Tipo, a gente faz isso muito, o pessoal da Endeavor é muito unido, a gente se conversa bastante com isso e a gente troca figurinha. Eu visito as startups para conhecer, eu sou muito curioso e gosto de trocar essas informações. Então, eu também te agradeço, Daniel, aí, por estar disponibilizando esse tempo para a gente bater um papo. Acho que trocar experiência é o que mais se faz bem nos Estados Unidos. Existe uma comunidade muito forte para tudo lá. As informações são gratuitas, são fáceis, estão aí para as pessoas lerem e realmente não fazem, não avança quem não quer. E isso está começando a surgir no Brasil. Nossa comunidade B2B está começando a surgir no Brasil. A gente está começando a entender a importância de profissionalizar o nosso negócio, de fazer as coisas cada vez mais, falo muito, com ciência na venda
e não gogó, um vendedorzinho gogó, um vendedor de bíblia, um vendedor de porta em porta. Não funciona mais, a conversão é baixa, o custo é alto. A gente vive num momento onde as pessoas querem ganhar cada vez mais, precisam ganhar cada vez mais, custo de vida cada vez mais alto. Isso vale para o mesmo vendedor que está iniciando hoje, para qualquer profissional. Então, para você pagar bem as pessoas, elas precisam ser eficientes para você. E tornar a equipe eficiente é uma regra para qualquer empresa, principalmente para startup. Legal, Fred. Tem algumas cidades que o ecossistema tá bem maduro, as pessoas estão trocando muito, lá em Floripa, em BH. Aí em São Paulo está começando um movimento, e eu vou te apresentar também para algumas pessoas que você entrar nesse looping aí. Realmente o pessoal está começando a compartilhar, porque está todo mundo aprendendo junto, está todo mundo no mesmo barco. Com certeza. Com certeza. Fred, um grande abraço, cara. Até mais. Obrigado, Daniel. Um abração para todo mundo também.